Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Turano e aqui em parceria com meu grande amigo Lucas Franzói, a gente vem trazer para você essa aula especial para a gente falar sobre o contrato de constituição de uma sociedade limitada que tem por interesse, né, tem por propósito explorar direitos da personalidade de um influenciador digital. Aula super aguardada para a gente tratar sobre o caso Luva de Pedreiro. Vamos entender como é que o Irã se transformou nessa figura amada mundialmente, né? Um fenômeno para além do Brasil, um fenômeno global. E a gente vai tratar disso sob um aspecto societário. Esse tema é um tema que interessa muita gente. A gente sabe que tem muita coisa que está sendo debatido, provavelmente até da data dessa gravação dessa aula até posteriores visualizações dela, muita coisa vai rolar, mas a gente está falando aqui do dia 24 de junho de 2022 e o que a gente tem noticiado até o momento. Irã possui uma relação de agência, sendo agenciado por Alan Jesus, que é o seu empresário, por meio da sua pessoa jurídica, a SJ. E durante bastante tempo, essa interação entre os dois foi bem ostensiva, várias fotos juntos, indicação do nome das URLs, das redes sociais do agente dele, tanto no Instagram quanto no YouTube, até a plaquinha de visualização do YouTube veio escrito embaixo o nome da empresa. Então, essa relação era bem ostensiva e muita gente criticava essa relação por dizer que isso não estaria sendo feito no melhor interesse do Irã, do Luva de Pedreiro, e que talvez ele estivesse perdendo dinheiro com isso. Ponto importante é, nós aqui não faremos nenhuma ilação sobre ter algo certo, ter algo errado, até porque seria leviano da nossa parte poder afirmar. O que eu quero dizer para vocês é mostrar, dissecar a estrutura societária utilizada por eles, e partindo da premissa que o Luva de Pedreiro, por exemplo, quer terminar essa relação, como é que isso seria feito por meio do direito societário? Vamos entender então um pouquinho melhor, da melhor forma possível, olhando o caso concreto, estou trazendo para vocês o contrato social da empresa do Luva de Pedreiro. Vamos em frente? Então eu vou começar a projetar a tela e imagino que em alguns instantes todo mundo vai estar conseguindo vê-lo. Então, estou aqui projetando a tela, vamos entender aí como é que foi a abertura dessa sociedade, que é uma sociedade que tem sede no Rio de Janeiro, e é até positivo poder estar aqui conversando com vocês, já que minha base é aqui no Rio de Janeiro, meu sotaque já me entrega. O nome da sociedade é O Cara da Luva de Pedreiro Produções Artísticas SPE Limitada. Esse é o primeiro ponto para a gente debater. O que é uma SPE? A sociedade de propósito específico não é um tipo societário. Sociedade de propósito específico é uma qualificação com relação à atividade de uma pessoa jurídica. É uma sociedade que, em geral, tem um prazo de duração determinado ou determinável. Ela se dedica a uma determinada atividade econômica, e uma vez que essa atividade econômica não faça mais sentido de existir, a sociedade deixa de existir também. Vamos olhar aqui no contrato para entender por que essa sociedade é uma SPE, ou até se ela é uma SPE mesmo, ou não, se tem um nome aqui equivocado. Então, esse é um documento registrado na Junta Comercial do Rio de Janeiro, a JuSerge. Temos aqui essa sociedade limitada, como vocês estão vendo, e a gente vai tratar aqui, então, desse documento. Ponto já interessante que passou ali é que essa sociedade foi constituída no dia 19 de abril de 2022. Se eu estou gravando aqui no dia 24 de junho de 2022, a gente está aí falando de pouco mais de 2 meses. Super recente essa empresa. O fenômeno Luva de Pedreiro é até anterior a isso. Vamos entender um pouquinho como é que funciona. Temos aqui as partes. De um lado, eu tenho o Irã. Você vê aí a data de nascimento de 2001, realmente um menino super jovem que está aí batalhando pelos seus primeiros passos e batalhando aí para efetivamente construir uma carreira como influenciador. Vitor Santana de Mello e a SJ Holding de Participações Limitada, que é a empresa que tem por porta-voz um dos sócios, o Alan Silva Jesus. O Vitor Santana de Mello, confesso que não sei apontar para vocês exatamente quem é, imagino que seja alguém da equipe ou sócio do Alan Jesus, e o Irante Santana Alves é o nosso famoso Luva de Pedreiro, que está lá de Quijingue, na Bahia. Né? Então, realmente no interior aí da Bahia, estado do Nordeste, achamos essa pérola que está sendo agenciado pelo Alan Jesus, que tem sede aí, está estabelecido
no Rio de Janeiro. A sociedade era constituída e girará sob a denominação social de O Cara da Luva de Pedreiro, Produções Artísticas SPE Limitada. Essa é a denominação empresarial dela. Só que ela tem, por nome fantasia, Receba, Sensacional, Magnífico, Graças a Deus Paz, Obrigado meu Deus, Imparável, Incansável. Pessoal, não é usual, tá? Você utilizar nome fantasia assim, mas foi uma baita estratégia que eles colocaram. Muito provavelmente há uma tentativa de registro dessas expressões como marca perante o INPI. Para poder ajudar nisso, eles colocaram isso como nome fantasia, para mostrar que esses bordões, essas expressões, são recorrentemente utilizados pelo Luva de Pedreiro. Quando a gente fala, inclusive, de bordões, a proteção não se dá nem necessariamente pelo direito marcário, tá? Bordões têm proteção no que diz respeito ao direito autoral. Isso aqui precisa de qualquer tipo de registro. Basta que você efetivamente seja o criador dele. O registro como marca, em geral, é quando eu quero atrelar o uso de uma expressão à comercialização de um produto ou oferecimento de um serviço. Então, qual é a lógica aqui? Qual é a estratégia? Vou colocar isso como fantasia, muito embora já tenha a proteção do direito autoral, para tentar buscar também uma proteção a nível de propriedade intelectual. Legal. Até aqui, nada demais. Lembrando que o cerne dessa discussão é compreendermos a relação societária, por isso que eu estou detalhando aqui com vocês, e para a gente poder aí fazer suposições a respeito de um eventual desfazimento se uma das partes estiver desinteressada em manter essa relação. Segunda, aqui a gente tem o propósito específico dessa suposta SPE. A sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de produções e gravações audiovisuais, musicais, fonográficas, videofonográficas e artísticas, né? Que é efetivamente o conteúdo que é postado nas redes sociais, seja no YouTube, no TikTok ou no Instagram. Organização, produção, promoção e divulgação de vídeos, shows e eventos artísticos. São justamente as participações que o Luva faz quando ele esteve, por exemplo, lá no estádio do PSG, do Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, lá em Paris, na França. Serviços de produções de vídeos e filmes cinematográficos. Nada impede que ele comece também a produzir isso para terceiros, eventualmente até o goleiro do Luva, ou outros personagens que já estavam sendo ali criados para poder explorar. Editora, literatura musical. Vocês vão vendo que todas as atividades aqui estão atreladas justamente à exploração dos direitos da personalidade do Luva, muito embora não tenha menção aqui especificamente, né? Mas é um veículo para utilizar esse tipo de atividade. Inclusive, os contratos provavelmente estão sendo celebrados com base no CNPJ dessa empresa, contratos esses por meio do qual essa empresa participa e muito provavelmente o Luva também participa como interveniente anuente, mas quem recebe remuneração é a empresa. Então, temos ali gestão de ativos intangíveis e não financeiros, como as marcas registradas, gestão e licenciamento de propriedade intelectual, enfim, para conseguir royalties, se você quiser licenciar a imagem dele, licenciar a marca Luva de Pedreiro. Produção, publicidade, comunicação, agenciamento de todas as atividades ligadas às supracitadas obras, inclusive vídeo, tons, streaming, fotos, teatro. Estamos falando aqui de participação também em publicidade. Luva, que é o garoto propaganda da Amazon. Eu, enquanto gravo aqui com vocês, eu estou em Fortaleza. E eu fui no Shopping Guatemi de Fortaleza, e um dos anúncios enormes era justamente do Luva de Pedreiro, anunciando o campeonato de futebol, a transmissão do campeonato de futebol pelo Amazon Prime. Então, realmente, o objeto aqui que é um objeto amplo para a gente conseguir explorar a imagem dele das mais variadas formas possíveis. Serviços de diversão, uma forma curiosa de mencionar atividades de entretenimento. E decorrentes, e aí aqui vem, produção fonográfica e vídeos fonográficos decorrentes diretos de autor e conexos de autor. Aqui esse direto seria direitos, tá? Tem um typo aqui mal digitado, que justamente, quando a gente pensa num artista e num influenciador, a gente precisa separar o que é direito da personalidade do que é direito autoral. O Luva, com a imagem dele, com o nome dele, Irã, enfim, com os dados pessoais dele, a gente está falando aqui de direitos da personalidade. Os bordões, a forma como ele faz as comemorações, interage, olha para a câmera, isso é protegido por direito autoral, e tem ainda o direito autoral de quem eventualmente o dirige, né, o diretor de uma obra audiovisual, e também tem o direito autoral de quem tira as fotos, enfim, de quem está participando aí dessas produções
audiovisuais. Então, a ideia é que todos os direitos sejam aqui incorporados para serem explorados por essa pessoa jurídica. Como a atividade é artística, a regra é que isso não é considerado uma atividade empresária. Eles colocaram aqui uma declaração, porque sempre que uma atividade artística for desempenhada como um elemento de empresa, eu posso registrá-la na junta comercial como uma sociedade empresária. Então, uma das formas de tentar caracterizar isso foi uma autodeclaração que, enfim, é salutar, não tem nada de errado, mas é absolutamente dispensável fazer esse tipo de declaração. Não é um requisito da lei eu ter que me declarar empresário. O próprio ato de eu levar meu contrato a registro na junta comercial já é implicitamente uma declaração de que uma atividade é empresária. Porque, como essa é uma atividade artística, né, eu poderia ter levado no registro civil de pessoas jurídicas, que é que registra as atividades artísticas. Mas como o Luva já nasce como o maior influenciador hoje em redes sociais sobre futebol, faz todo sentido que tem um elemento de empresa, porque você começa a ter toda uma equipe envolvida por trás. O Luva até fez aí participação, enfim, demonstrou ali tá se consultando com o médico, talvez para ganhar um corpo e ter mais disposição física para continuar fazendo o que ele já faz. Com certeza tem gente que pensa na logística dele, na gestão dos contratos, então acaba tendo um elemento de empresa que justifica ter constituído essa empresa, essa sociedade lá na junta comercial. Terceira, o capital social será de R$ 50 mil. Tá? Aqui é um ponto importante. Para constituir uma limitada, não tem capital social mínimo. Posso constituir com qualquer valor. Eu, por exemplo, pessoalmente tenho uma limitada cujo capital social é de R$ 100. Tá? Qual é a relevância de você constituir e você ter um capital social mais elevado? Primeiro que o capital corresponde à contribuição que os sócios fizeram para que essa empresa exista. Então, pressupõe que haja efetivamente uma transferência de recursos do patrimônio dos sócios para o patrimônio da sociedade. Tem que ter um lastro contábil para isso. E aqui fala que neste ato, que é o ato da Constituição, todas elas estão sendo integralizadas em moeda. Então, o correto é que o Irã tivesse, né, o Luva de Pedreiro, transferido R$ 22.500 do seu bolso para o patrimônio da sociedade. Uma outra função do capital social, além de ter esse start inicial de entrada de recursos que formam o patrimônio da sociedade, é que ele cria um limitador para a distribuição de dividendo. Quanto mais alto o meu capital social, acaba que eu tenho um limitador para a distribuição de dividendo, porque eu não posso nunca distribuir em prejuízo do capital social até que ele seja recomposto. R$ 50 mil aí é muitas vezes praxe de mercado, nada que nos chame atenção. Sobre a disposição da participação societária, um ponto importante, tá? A SJ Holding, empresa do Alan Jesus, e o Vitor Santana, que imagino que seja um dos sócios dele, detêm juntos 55% dessa sociedade. Ou seja, quem tem a maioria absoluta nessa sociedade são os dois. Na limitada, o quórum de ouro é o quórum de 75%, que é o que permite alterar o contrato social. Eles não conseguem alterar o contrato sem a assinatura do Luva, mas eles podem tomar outras decisões, inclusive com base no próprio contrato, que pressupunham maioria absoluta, por exemplo, que pressuponham maioria absoluta. Então, já tem aqui um poder político face ao Luva, que num conflito societário está colocado a favor deles. Né? Tanto a holding do Alan Jesus quanto o Luva tem a mesma participação, mas com essa participação do Vitor Santana de Mello, eu já tenho aqui uma relação majoritária que pode, inclusive, influir em poder de controle, exceto com relação à alteração do contrato, que a gente depende do Luva. Aí vem um ponto super interessante. É, de fato, uma SPE, porque a sociedade iniciará suas atividades em 6 de abril de 2022 e seu prazo de duração será de 5 anos. Provavelmente esse prazo de duração está atrelado ao contrato de agência que existe entre o Luva e o seu empresário, seja por meio da holding do Alan Jesus ou diretamente com o Alan Jesus. Então, o que acontece? Esse contrato de sociedade vai fazer com que essa sociedade seja dissolvida, a menos que as partes queiram prorrogar a sua existência, em 6 de abril de 2027. Por isso, é, portanto, uma SPE. Tem a característica explorar os ativos, né, tanto de direito da personalidade quanto de direito autoral e direito de filiação conexos das produções do próprio Luva de Pedreiro, e vai fazer isso durante um tempo. Muito provavelmente está lá atrelado ao prazo do contrato de agenciamento, contrato de agência, melhor dizendo.
Administração da sociedade. A administração cabe isoladamente a Alan Silva Jesus, que recebe a alcunha de diretor. Olha o ponto. Quem administra a conta, quem tem acesso a essas contas, quem é que tem acesso aos contratos, são os administradores. Eu posso, enquanto sócio, requerer prestação de contas, requerer informações, mas quem está no dia a dia ali efetivamente atuando é o Alan Jesus. Aí aquele aspecto societário que a gente tratou acaba tendo uma influência aqui bem importante. Como é que eu nomeio o administrador? Preciso de deliberação dos sócios. Quem é que tem maioria nessa sociedade? Efetivamente, o Alan Jesus é a outra pessoa. A alteração do contrato para destituição de administrador. O administrador está eleito aqui direto no contrato. A destituição dele importaria em uma alteração do contrato social, cujo quórum é de 75%. Mas o Código Civil foi alterado recentemente para poder igualar as questões de destituição de administrador, né, de quem é sócio e de quem não é sócio. O Alan Jesus aqui ele não é sócio, quem é sócio é a holding dele. Mas, independentemente disso, o Luva não consegue destituir o Alan Jesus com a participação que ele tem. Então, aqui a gente já tem um problema. O Alan Jesus vai se manter na condição de administrador, mesmo diante de um conflito societário. Precisaria requerer uma destituição dessa função judicialmente, que é um problema. Temos aqui a cláusula 6ª, que simplesmente fala que a cessão das cotas depende do consentimento de todos os sócios e prevê também um direito de preferência. O que, por um lado, aqui protege o próprio Luva, porque não faz muito sentido que o Luva queira ceder sua participação nessa sociedade para terceiros. Afinal de contas, é uma sociedade que foi criada como um mecanismo, um veículo para explorar o direito da personalidade dele e as criações dele. E, por um lado, protege o Luva porque impede que o empresário ceda sua participação para outras pessoas. Se ele quisesse, por exemplo, vender a operação dele, ceder a posição contratual do contrato de agência e levar junto a da sociedade, ele não consegue fazer isso. Exercício social, segue o que a gente costuma utilizar mesmo. Aí vem o ponto importante. Os sócios e o administrador da empresa deliberaram, passado, já aconteceu, está dando a impressão aqui que há um acordo parasocial, deliberaram em respeito da distribuição dos resultados desproporcional aos percentuais de participação de cada sócio. Aqui, a gente não tem exatamente quais são esses percentuais, estamos dizendo que eles deliberaram, deve ter um documento parasocial quanto a isso. O que pode levar à nossa conclusão que a distribuição de lucros em favor do Irã pode ser maior, mas pode ser menor do que os 45% do que ele tem. Não vou ser aqui leviano de dizer que necessariamente é menor, mas essa cláusula aqui leva a crer que eu posso ter distribuição desproporcional, o que pode ser para o mais, mas pode ser para o menos também. Então, aqui tem um baita ponto de atenção quando a gente está falando de um conflito societário, porque se isso já está deliberado, eu já tenho a aprovação disso. A regra é que para distribuição desproporcional de lucros, eu preciso ter unanimidade dos sócios. Se eu já pactuei que eu vou ter a distribuição desproporcional, a gente precisa ver como que isso foi feito, se tem algum prazo definido para isso ou não. Aqui, basicamente, eu tenho possibilidade de distribuição em bases menores que anuais do dividendo, que também é uma prática super comum, nada demais. Fixação de prolabore, que é algo que não faz sentido, os sócios podem fixar uma retirada mensal de prolabore. Quem recebe prolabore é administrador, porque é quem trabalha para a sociedade. Prolabore, decorrente do trabalho. Sócio não trabalha para a sociedade, a menos que seja administrador ou preste serviço a ela. Tá? Então, não é muito técnico a gente falar em retirada de prolabore por sócio. Vem a cláusula 9ª. Cláusula 9ª que está tratando aqui da resolução da sociedade em relação ao sócio ou dissolução parcial, que são os eventos de morte, exclusão e retirada. Vamos entender como é que está aqui previsto. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Tá? Então, aqui, basicamente, o que eu tenho é uma exceção ao que diz o artigo 1028 do Código Civil, que é morreu, liquida a cota. Não é isso aqui. A sociedade continua com os herdeiros
não tem necessidade de liquidação de participação societária. A gente vai falando aqui, em decorrência da vontade dos sucessores, caso não desejem ingressar na sociedade, os haveres serão levantados com base no balanço contábil extraordinário. Ou seja, eu posso me recusar a entrar na sociedade, vai muito em linha até com o que fala a Constituição, de que ninguém pode se manter associado ou ser obrigado a manter associado. Eu não sou muito fã dessa tese, não, mas muita gente defende isso com base lá no artigo 5º, inciso 20º da Constituição. Pessoal, repara que na cláusula de apuração de haveres e dissolução parcial e resolução da sociedade em relação ao sócio, só fala de morte. Como essa é uma SPE de prazo determinado, diz o artigo 1029 do Código Civil, a retirada na sociedade de prazo determinado só pode ocorrer judicialmente mediante justa causa. Não cabe nessa SPE retirada imotivada. O Luva não consegue sair de maneira imotivada e a gente não tem previsão aqui de exclusão extrajudicial desse contrato. Não consigo também falar de exclusão extrajudicial nesse contrato, que também é algo só do majoritário frente ao minoritário. Então, o Luva não conseguiria excluir também o Alan Jesus ou qualquer outra pessoa, se fosse o caso. Aqui eu tenho uma declaração que eu posso, de fato, exercer a administração, que é outro ponto padrão. Os sócios declaram para todos os fins de direito que são responsáveis por todas as obrigações assumidas enquanto essas perdurarem, inclusive por todas as penalidades devidas em caso de cumprimento de qualquer disposição do contrato. Cara, fala, não diz nada. Isso daqui não é nem ruim nem bom, simplesmente desnecessário e confuso. Nada demais nessas disposições. Agora a gente chega aqui à deliberação. Deliberações serão tomadas em reunião de sócios, tem que ter uma reunião anual, padrãozão também. Aí vem um ponto interessante, tá? Que é um ponto positivo. Esse contrato prevê a existência de um conselho fiscal. O conselho fiscal nas sociedades anônimas são obrigatórios, mas não precisam ter funcionamento permanente. Na limitada, eu posso instituir, mas ele não é obrigatório. E aqui está instituído. E fala lá, o conselho vai ser constituído por 3 pessoas, com suplentes, ele entra em reunião dos sócios, ficando desde já estabelecido que o próprio conselho vai dispor sobre o seu funcionamento, inclusive para nomear o seu presidente. Fala do mandato do conselho fiscal, fala do que compete ao conselho fiscal, que é justamente fiscalizar a gestão, né, que aqui, no caso, cabe ao Alan Jesus. Na sociedade brasileira, na sociedade limitada, no direito brasileiro, o administrador tem que ser sempre pessoa física, não caberia que a SJ fosse a administradora, muito embora ela seja sócia. Está aqui só refletindo que já é a competência do conselho mesmo. E um ponto assustador, o conselho fiscal aqui é de funcionamento permanente, porque não fala nessa cláusula de instalação ou não instalação, ou seja, tem conselho fiscal, funcionamento permanente, tem que nomear as pessoas, o que num conflito societário é excelente. Tem um conselho fiscal que eu tenho terceiros independentes analisando a situação patrimonial da sociedade, situação de gestão dela. Então aqui é um ponto muito positivo ter um conselho e que até algum grau me surpreende, sendo bastante sincero. Chegamos ao fecho do contrato. Eleição do foro do Rio de Janeiro, o Luva, lembra, está na Bahia, então já traz um foro aí para uma outra cidade que não o envolve. O contrato foi assinado dia 6 de abril, como a gente viu, ele foi arquivado ali mais ou menos para o dia 22, diz a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis que os efeitos retroagem à data da assinatura. Então, essa sociedade existe efetivamente desde o dia 6 de abril de 2022. Temos aqui a assinatura do Irã, desse Vitor, da holding, do Alan Jesus e de 2 advogados aqui dando visto para a constituição dessa sociedade. Pessoal, qual é o comentário final que eu tenho com relação a esse contrato? Muito me preocupa a distribuição de proporção de lucros, porque aqui não tem nenhuma menção à ata ou a um acordo de sócios, sequer tem qualquer menção nesse contrato a existência de um acordo de cotistas. E o acordo de cotistas, quando existente, ele é, em regra, né, a gente costuma colocá-lo de forma confidencial. Então, a gente não sabe exatamente como é que está pactuada aqui a distribuição de resultado. Perigosíssimo no conflito societário. Por outro lado, a existência de um conselho fiscal de funcionamento permanente, como aqui, foi algo até que me surpreendeu e que pode ajudar aí nesse conflito, terceiros independentes podendo opinar. Pessoal, o que vai acontecer, se o Luva vai deixar ou não de ser assessorado pela ASJ, se vai deixar ou não de ser assessorado pelo Alan Jesus,
não dá para saber. Isso daí são cenas dos próximos capítulos, mas agora a gente já conhece a estrutura societária, vemos que o Lula é minoritário, vemos que há uma distribuição desproporcional que pode ser pró ou pode ser maléfica a ele, e vemos também que o Alan Jesus é o administrador e vai continuar sendo, se assim for da sua vontade, porque dependeria da holding ou do Vitor juntos, na realidade, não um ou outro, dependeria dos dois juntos optarem pela sua destituição, o que muito provavelmente não deve acontecer. Tá? Então, vamos ver. Queria que você me contasse aí o que você achou dessa análise, quais são as suas opiniões a respeito desse caso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um Mestre em Contratos, bem na prática aqui para vocês, dissecando um contrato cláusula por cláusula. Eu sou Alan Turano, estou aqui em parceria com o Lucas Franzói. Agradeço aí mais uma vez a confiança de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.